Olá, nós vamos nesta aula estudar o processo de dimensionamento de sistemas de bombeamento. E o projeto de um sistema de bombeamento começa sempre com algumas informações. Dentre as informações básicas necessárias estão a vazão e a altura geométrica a ser vencida pela bomba. Além de outros condicionantes, mas esses dois são os principais. A partir desses dois dados, a gente determina, então, as características do sistema através de uma sequência de atividades. Primeiramente, a gente define o diâmetro da tubulação. Depois, a gente verifica o valor da altura manométrica total. Aqui a gente vai considerar a altura geométrica, que é dado de entrada do projeto, mais as perdas de carga. Depois a gente vai escolher a bomba. Em seguida, calcular as potências de acionamento, verificar depois se a gente está seguro do ponto de vista da cavitação e, finalmente, definir a espessura da tubulação através da determinação da resistência necessária. Bom, primeiro passo é a determinação do diâmetro da tubulação. A gente usa como referência a tubulação de recalque e, normalmente, esse diâmetro também é tomado para a tubulação de sucção. Então, esse procedimento de determinação é feito de acordo com o tipo de operação da unidade onde a bomba vai operar. Se ela for uma unidade operada continuamente, ou seja, todo o tempo a bomba estará funcionando, a gente vai utilizar para a determinação do diâmetro a fórmula de Bresse, que é essa fórmula aqui, onde a gente tem o diâmetro que é igual a K vezes a raiz quadrada da vazão. Nesta equação, o diâmetro é em metros. O K é uma função da velocidade que a gente imprime ao escoamento. E a vazão ela deve ser em metro cúbico por segundo. Normalmente, nos projetos, este K ele está situado entre 0,9 e 1,4. Mas isso daí não é mandatório. E na fórmula de Bresse a gente vai especificar uma velocidade, que normalmente essa velocidade fica entre 0,66 metros por segundo e 2,4 metros por segundo. Sendo que esses valores grandes de velocidade, eles estão associados a valores menores do K. E a gente verifica nessa tabela aqui a relação que existe entre a velocidade e o K. Então, a gente vai selecionar uma velocidade para o nosso projeto e a gente vai verificar qual é o K associado a essa velocidade. Em seguida, a gente calcula o diâmetro através dessa equação. Esse diâmetro vai ser um diâmetro que vai dar um valor aproximado a um diâmetro comercial. E aí a gente aproxima, então, para o diâmetro comercial de nossa escolha, após a gente ter feito o cálculo. Então, note que essa velocidade de escoamento ela é um parâmetro definido arbitrariamente no projeto. Ou seja, você vai partir de uma vazão que é dado do projeto, você precisa alcançar aquela vazão, mas a velocidade vai ser uma escolha arbitrária sua. Quando a gente tem instalações que não são operadas de forma contínua, a gente vai utilizar outra fórmula, que não a fórmula de Bresse, vai ser a fórmula de Forchheimer. Esta fórmula está presente aqui nesse slide, onde a gente tem o D em metros, a vazão em metros cúbicos por segundo, como na fórmula de Bresse, mas a gente tem esse parâmetro raiz quarta de x vezes 1,3, onde o x é o número de horas de funcionamento por dia dividido por 24 horas. Uma observação com relação a essa fórmula de Forchheimer e com relação à fórmula de Bresse também, esses valores de K e o valor de x são definidos experimentalmente. Então, por isso que a gente tem esses valores quebrados aqui, né? E aqui também. Uma vez que a gente tenha determinado o diâmetro, então, a gente vai fazer a determinação da altura manométrica total. Para isso, a gente vai somar 4 quantidades. As alturas geométricas de sucção e de recalque são as distâncias as distâncias verticais entre no caso da altura geométrica de sucção, entre a superfície do reservatório inferior e a bomba,
E no caso da altura geométrica de recalque, a diferença vertical entre a posição da bomba e a superfície do reservatório superior. A gente vai acrescer a essas quantidades as perdas de carga, tanto na tubulação de sucção quanto na tubulação de recalque. Essas perdas de carga podem ser determinadas através dos diversos métodos que existem para a gente fazer isso. Por exemplo, a equação de Darcy-Weisbach, utilizando recursos para a determinação das perdas de carga singular também, e as equações de Hazen-Williams também podem ser usadas, assim como outros processos. Uma vez que a gente tenha determinado essas perdas de carga, a gente soma as 4 quantidades e a gente tem a altura manométrica total. De posse da vazão e da altura manométrica total, a gente pode selecionar a bomba. Uma observação aqui: normalmente essa seleção é feita através de catálogos de fabricantes ou então através de sistemas que esses fabricantes normalmente disponibilizam através da internet. E a gente normalmente deve especificar, além da vazão e da altura manométrica total, outros aspectos, como por exemplo o fluido que vai ser bombeado, a temperatura desse fluido, se a bomba vai ser uma bomba submersa ou não, entre outras quantidades. E o sistema vai então sugerir para a gente ou uma bomba ou mais de uma opção de bomba para a gente escolher. E aí esse processo normalmente é um processo que você vai tomar um certo tempo para fazer a seleção adequada. Depois que a gente escolheu a bomba, a gente vai determinar as potências para que a gente possa escolher o motor que vai acionar essa bomba. Então as potências que são calculadas, potência BHP, com os dados que a gente tem de escoamento, de vazão, de altura manométrica, e a potência IHP, que vai nos dar diretamente a potência necessária ao motor para a gente acionar. Então a gente viu durante o curso como é que são trabalhados o cálculo dessas duas potências, e assim a gente tem condições de escolher o motor. Uma vez que a gente tenha definido a questão da bomba, a gente pode fazer uma checagem com relação à cavitação. Então essa checagem aqui, ela pode ser feita inclusive antes do espaço que a gente viu anteriormente da definição da potência do motor. Mas a gente tem que, durante essa checagem, garantir que o NPHS disponível seja sempre maior do que o NPHS exigido. Isso para prevenir que a nossa bomba tenha problemas de cavitação que levem a desgaste prematuro do rotor, ou do estator, ou de outros componentes, que façam com que a gente tenha que fazer manutenção mais frequentemente do que o normal no sistema. Se a gente detectar algum problema aqui com relação à cavitação, pode ser necessário a gente fazer alterações no projeto associadas com passos anteriores. Por exemplo, alterar a altura geométrica de sucção. Bom, a gente vai finalmente determinar a resistência dos tubos. O que significa isso? Basicamente, se a gente não tiver golpe de Ariete, essa resistência dos tubos ela pode ser tomada como 2 vezes a altura geométrica de sucção. E a gente vai fazer esse cálculo, ele vai estar em metros de coluna d'água, e a gente vai fazer a transformação desse valor para megapascal, ou para quilograma-força por centímetro quadrado, ou para qualquer outro tipo de unidade que o nosso fabricante, o fornecedor de tubo, exija para a gente fazer o dimensionamento da espessura do tubo. E a gente então faz a seleção da espessura da tubulação e eventualmente até dos materiais, né? Se isso influenciar na perda de carga, a gente recalcula, volta para aquele passo da questão da perda de carga. Mas se a gente tiver golpe de Ariete, a gente tem que calcular a sobrepressão devido ao golpe de Ariete, e a gente deve acrescer essa sobrepressão a esse valor aqui que a gente está considerando para dar 2 vezes a altura geométrica de sucção.
É isso então, esses são os passos necessários em resumo para a gente fazer o dimensionamento do sistema de bombeamento. É isso aí, até a próxima!